Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje, como ontem, estamos trazendo um podcast especial da Semana do Brincar, que é o momento em que eu estou fazendo esta gravação. Hoje, especialmente, é dia 28 de maio, Dia Mundial do Brincar, um dia que é lembrado devido ao artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, quando, em meados de 1990, foi definido que o brincar é um direito essencial da infância. E hoje, especialmente, vamos falar sobre imaginação ou fantasia. Então, a etimologia da palavra criança já refere ao que a mesma veio fazer no mundo, que quer dizer ação de criar. Então, a criança está o tempo todo criando através da experiência com ela mesma, com os objetos, com os outros e com o mundo. Imaginação, para Vygotsky, é pautada em experiências anteriores com elementos tomados da realidade. Por isso, este autor reforça a necessidade de se ampliar a experiência da criança sustentada por bases sólidas de realidade para a construção da atividade criativa. A criação é condicionante imprescindível para a existência. Segundo este mesmo psicólogo russo, Lev Semenovich Vygotsky, é na brincadeira que a criança reelabora criativamente as impressões do que vivenciou anteriormente. Então, é uma pulsão que vem de dentro, internamente é direcionada para o ambiente na questão do imaginar e do criar. Para Maria Montessori, médica psiquiatra italiana, a imaginação é a utilização da inteligência e uma capacidade que aproveita algo do vivido, projetando para o novo, ou seja, o diferente. Neste processo todo, segundo ela, a fantasia é um elemento totalmente do universo adulto, uma imposição externa do adulto ao imaginário infantil. Nisso, à luz de Sigmund Freud, psicanalista, pai da psicanálise, já em 1907, ele escreve que pode-se considerar a fantasia como fruto de experiências anteriores que deixam marcas no inconsciente da pessoa, mas que não ocorreram de verdade. Essa é a fantasia, segundo o pensamento de Freud. A fantasia, tendo sua raiz etimológica grega, difere de imaginação, cuja raiz é latina. Entretanto, Vygotsky os citam como sinônimos em alguns de seus escritos. Já Maria Montessori distingue uma da outra, como já mencionado. Então, dizia Albert Einstein que a criatividade é a inteligência se divertindo. Sim, Vygotsky reforça esse pensamento, dizendo que o cérebro, por sua capacidade plástica, se reelabora, se recria a cada nova experiência, trazendo as vivências anteriores e as transformando em novas. Este fenômeno torna melhores as capacidades intelectivas. Por isso, quando a criança está num brincar intencional, onde ela está construindo com autonomia a sua prática brincante, pode ser feito com o mesmo objeto diferentes vezes. Ela nunca estará produzindo
essa experiência da mesma forma que a anterior. Ela está sempre reelaborando e melhorando a sua interação com o objeto e produzindo dessa forma conhecimento, aprimorando habilidades motoras, intelectivas, criativas, imaginativas, bem como sociais também, na relação intrapsíquica e interpsíquica. No que tange à fisiologia e à neuroanatomia da imaginação, trago para você hoje algumas áreas do cérebro envolvidas na complexa ação de imaginar. O pré-cúneus, que é a porção do lobo parietal superior no medial, superfície de cada cérebro hemisfério, ou seja, o pré-cúneus existe no hemisfério esquerdo e direito, na região lobotemporal superior medial, está envolvida com a memória episódica, que é uma memória declarativa, já trabalhado no podcast Memória, e também com a capacidade visoespacial, com o processamento e reflexões sobre a autorreflexão e os aspectos da consciência. O pré-cúneus já apresenta atividade na 18ª semana de gestação, ou seja, enquanto feto, ele já possui atividade, se comunicando com o pré-córtex frontal, com a rede de modo padrão, que é o Default Mode Network, também já desenvolvido no podcast Sonhar Acordado, em pleno funcionamento. Essas áreas elas estão interligadas e em pleno funcionamento na 18ª semana de gestação, no período fetal, mostrando através de neuroimagem de ressonância magnética funcional que o feto possui algum tipo de consciência dentro do útero, atividade de percepção sensorial, imaginação e criatividade. Essa parte de percepção sensorial é medida através das modalidades da audição e da somestesia, do tato. Pesquisas utilizaram de aparelhos para medir alterações do ritmo cardíaco do feto e serviram de indicadores de atenção, mostrando que o recém-nascido discrimina a voz materna já sendo detectada por neuroimagem funcional, mesmo quando antes de nascer. O bebê não é capaz de compreender ainda a linguagem, a história que está sendo contada para ele, mas a entonação de voz, a vibração e o ritmo da voz traz ao bebê uma impressão de alegria e prazer ao ouvir a história que a sua mãe lhe conta. A rede de modo padrão, que é a Default Mode Network, já foi tratada no podcast especial. Ela é envolvida com memórias autobiográficas e função executiva, com o hipocampo relacionando as emoções e memórias. A própria função executiva, que é requerida sempre que se faz necessário formular planos de ação ou quando uma sequência de respostas apropriadas deve ser selecionada e esquematizada. Do ponto de vista da neuropsicologia, a função executiva compreende os fenômenos de flexibilidade cognitiva e de tomada de decisões. Atualmente, é sabido que os módulos corticais responsáveis pelas funções executivas se localizam nos lobos frontais direito e esquerdo e pré-córtex frontal, que traz a integração temporal de ações para cumprimento de metas. Assim,
quando oferecemos oportunidade no ambiente para que a criança possa criar, percebemos o contexto reprodutivo inicialmente, pelo qual ela brinca de médico, de marceneiro, brinca de cuidar do bebê, e suas falas reproduzem falas adultas de seus familiares e demais núcleos sociais, como a escola, por exemplo. Ou seja, existe aí a representação social do que lhe é vivido no seu entorno. Ou seja, isto é imaginação, é a reprodução de algo que é real. À medida que a brincadeira vai avançando, é possível perceber outros componentes presentes, como tentativa de resolução de conflitos relacionais, de desejos interiores que muitas vezes não se fazem possíveis em meio aos adultos, como, por exemplo, um menino vestir um vestido de boneca. Existe aí uma tipificação do brincar que diz no Ocidente que vestido é coisa de mulher. Os 3 primeiros anos de vida extrauterina são a chamada primeira janela de oportunidade, o período sensível para imaginar e aprender, absorvendo com grande excelência o que o meio lhe oferece, o que é oferecido à criança. Os períodos sensíveis trazem exuberância sináptica e os críticos devem ser entendidos como intervalos em que o mecanismo de plasticidade cerebral estão especialmente ativos e mais suscetíveis para receber a estimulação adequada do ambiente. Como eu trabalho em uma brinquedoteca municipal, essa questão que eu trouxe sobre um menino vestir roupa de mulher, eu vou exemplificar através dessa experiência vivida na brinquedoteca com muita frequência. Isto é bastante comum de acontecer. O menino hesitar em vestir uma roupa dita feminina devido aos conceitos sociais de vestimentas, Torna-se então um problema somente quando não possui no ambiente um adulto preparado para oferecer-lhe a possibilidade de fazer o que quiser. Então, citando uma outra vivência que eu tive na brinquedoteca, um menino se vestiu com uma roupa de prenda aqui no sul, uma roupa de chita, e colocou um diadema na cabeça dizendo que ele era um rei de uma tribo africana, e esse menino era negro, então ele referiu a uma cultura própria àquela vestimenta, já que em muitas tribos africanas, muitas aldeias africanas, usam túnicas para os homens, e parecem então vestidos para nós. Isso então só será um problema se o adulto assim implicar sendo, através dessa tipificação, dessa cultura ocidental de vestimentas, pois o brincar da criança não tipifica o brinquedo ou adereços da brincadeira. O brincar não tem gênero. Somente o pensamento adulto tipifica, dá valor de julgamento às ações, constrói convenções do que é certo ou errado dentro da sua sociedade. Com o aparecimento do jogo simbólico, ou seja, é o jogo da imaginação, a criança ultrapassa a simples satisfação da manipulação. Ela vai assimilar a realidade externa ao seu eu, fazendo distorções ou transposições. Da mesma forma, o jogo simbólico é usado para encontrar satisfação fantasiosa por meio da compensação, superação de conflitos, preenchimento de desejos. Quanto mais avança em idade, mais a criança caminha para a realidade. Essas são palavras de Tezuko
Kishimoto, uma grande referência na teoria do brincar. Eu trago agora um quadro, então, comparativo sobre imaginação e fantasia dentro da linha de pensamento dos 3 teóricos citados nesse nosso podcast. Então, imaginação, pela linha de pensamento de Vygotsky, é pautada em experiências anteriores com elementos tomados da realidade, por isso é necessário ampliar a experiência da criança, sustentada por bases sólidas de realidade para a construção da atividade criativa. Já a fantasia, no mesmo pensamento de Vygotsky, é tudo aquilo que é erigido pela fantasia, pode representar algo completamente novo, não semelhante a nenhum outro objeto real ou a alguma experiência. Mas, ao tomar forma nova ou nova encarnação material, a imagem cristalizada convertida em objeto passa a existir realmente no mundo e a influir sobre os demais objetos. Para Montessori, imaginação, então, é a utilização da inteligência e uma capacidade de aproveitar algo do vivido, projetando para o novo o diferente. Na mesma linha de Montessori, fantasia é um elemento totalmente do universo adulto, uma imposição externa do adulto ao imaginário infantil. Concluindo imaginação para Freud, o trabalho mental vincula-se a uma impressão atual, a alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar a lembrança de uma experiência anterior, na qual esse desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro que representa a realização do desejo. Já a fantasia para Freud pode-se considerar fantasia como fruto de experiências anteriores que deixam marcas no inconsciente da pessoa, mas que não ocorreu de verdade. Daí vem a razão de dizer que a criança imagina e o adulto fantasia, constrói preconceitos, determina conceitos e impõe seus heróis à criança e o seu faz de conta, pois de mentirinha, de continha, de faz de conta é o brincar que o adulto impõe à criança. Para ela, o brincar é ação real e representação do real observado, traduzido no brincar de representação de papéis. Tudo isso foi um oferecimento de Universidade do Brincar. Venha aprender conosco em diferentes áreas, como gestão pessoal e financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas da psicanálise, educação física, educação infantil, coach e neurociência. E agora também teremos o encontro de educadores dentro da Universidade do Brincar. Faça sua inscrição mensal por R$ 59,90 ou semestral com descontão. Acesse já o link universidadedobrincar.com.br, a única universidade da ciência do brincar. Convido a todos também para me seguir, para se inscrever no meu canal do YouTube Humanidade Lúdica, que traz um pouco através de vídeos do que eu trago também no podcast, dentro da série Humanidade Lúdica, que trata da antropologia do brincar e do brinquedo, e na série Neurociência do Brincar. Vamos então às nossas neurodicas para imaginar dentro desse podcast Imaginação ou Fantasia.
Neurodica número 1. Coloque no Google, faça essa experiência agora. Coloque no Google a palavra doodle, que quer dizer rabisco em português. E faça o exercício divertido de encontrar uma imagem, em uma imagem que você selecionar de doodle, 10 coisas com as quais ela se parece. Lembrando que um doodle famoso, né? Se encontra no livro Pequeno Príncipe, é o doodle do desenho que o aviador faz de uma cobra que engoliu o elefante. Então, quantas coisas aquele desenho lhe parece ser? Um chapéu? Uma montanha? Então, se desafie a ver em algum doodle que você selecionar na internet, no Google Imagens, 10 coisas diferentes. Você vai estar acionando o seu hemisfério direito do cérebro, um hemisfério criativo, imaginativo, e assim também fazendo a atividade do pré-cúneus, da função executiva, do pré-córtex frontal, dos frontais superiores do hemisfério direito e esquerdo. Neurodica número 2. Faça atividades relacionadas às artes plásticas, música e teatro. Elas estimulam a imaginação. Neurodica número 3. Leia livros diferentes dos que você está acostumado a ler para construir relações entre novas informações e as que já são conhecidas para você. Neurodica número 4. Coma em restaurantes de diferentes culturas, as iguarias exóticas. Procure saber sobre essas culturas e seus temperos, costumes e hábitos. Isso estimula a sua imaginação. Você acaba fazendo viagens mentais por diferentes países, continentes e vai trabalhar essa imaginação de forma sensorial. Neurodica número 5. Faça piadas, conte histórias, escreva diários ou seus pensamentos mesmo no dia a dia. Mesmo que sejam aleatórios no momento, sempre farão algum sentido posteriormente. Neurodica número 6, nossa última neurodica de hoje. Observe objetos ao seu redor e crie novos significados para eles. É o que a criança faz, o que ela consegue fazer com excelência. Por exemplo, olhe as nuvens e veja o que surge. Um cabo de vassoura, um objeto concreto, um cabo de vassoura, o que pode se tornar para você? A criança lhe dá, em pouco tempo, 20 coisas que esse cabo de vassoura pode se tornar durante o brincar. E você? O que ele pode se tornar? Estimule seu cérebro infantil, o seu hemisfério direito. Hoje, muitas empresas selecionam pessoas profissionais para o trabalho através do potencial imaginativo e criativo que esse profissional pode oferecer, porque está implicado, como nós referimos nesse podcast de hoje, com funções executivas importantes como a resolução de problemas. Um grande beijo lúdico e nos vemos na próxima semana, quarta e quinta, e sempre é dia de gravação de podcast Neuróbicos. Até lá!